Homem sem ego. Capítulo 4. Energia e alimentação. A energia é a principal moeda do ser humano. Existem muitas formas de energia. A cada momento de nossas vidas, estamos trocando energia com os outros e com a própria vida. Vamos dividir a energia humana em 3 domínios. Por exemplo, energia física, energia mental, energia sexual. Como já discutimos, o equilíbrio é fundamental. Se um domínio estiver fraco ou esgotado, os outros terão que compensar. Eles também estão todos interligados. Equilibrá-los não é uma tarefa fácil, mas é o caminho para se conectar consigo mesmo. Por exemplo, uma pessoa que está se exercitando e se alimentando bem nunca terá um desempenho físico máximo se o domínio da energia mental estiver sendo drenado. Ou uma pessoa que não adere à sua energia sexual não seria capaz de atingir seu mais alto potencial mental. E por aderir à sua energia sexual, não implica participação em atividade sexual. Muito pelo contrário. Portanto, entender essa natureza multifacetada de nossa energia é fundamental. A energia está sempre fluindo de um estado para outro. Não está estagnada. Ela flui de uma pessoa para outra também. Portanto, se não estivermos conscientes e não cultivarmos, podemos nos esgotar. E como cultivamos energia? É através da realização que podemos controlar nossa troca de energia com o mundo. Com cada expressão, estamos liberando ou absorvendo energia. E é nossa decisão se nós dançamos, rimos, amamos, tememos, trabalhamos, conversamos ou etc. Então, pergunte a si mesmo: eu quero liberar esta energia? Eu quero me abrir para esta energia que chega? Esteja ciente. Mesmo uma frase falada vindo do eu interior pode mudar a vida de outras pessoas, pois é uma verdadeira troca de energia e expressão do self. Esse é o tipo de interação energética que queremos apontar e estar cientes. Nossa mente requer energia para processar pensamentos. Quando a mente está em constante demanda de energia, o corpo fica carente e um desequilíbrio entre os domínios mental e físico é criado. É na quietude da mente que reside esse equilíbrio. Não estamos sugerindo aqui que os pensamentos devem ser evitados. Eles não exigem nada. Simplesmente entram em nossa consciência. É o processamento e associação com o pensamento em si que requer energia. Este é o principal vazamento de energia para as pessoas modernas. Os pensamentos podem ser permitidos em nossa consciência, sem o apego, sem o processamento. Esse é o ponto aqui. Então, eles se tornam apenas nuvens passando e nós somos o céu. Do ponto de vista energético, o amor compartilhado é realmente um milagre. É um loop infinito de energia entre dois seres. Tem o potencial de trazer equilíbrio aos domínios e levar a pessoa à autorrealização. A fusão dos dois ou o ato sexual é o auge, mas a prática sexual drenará ou gerará energia do corpo ou para ele também. Para o homem, o ato da ejaculação no nível físico drenará a energia do corpo. É por isso que se deve estar atento a esse ato. Existem maneiras, tanto masculinas quanto femininas, de ter experiência sexual sem esse tipo de liberação energética e ainda manter o resultado e a experiência desejados. Se for esse o caso, estamos cultivando energia. Nós devemos nos tornar cientes de que a energia sexual é a força motriz fundamental em nossa existência cocriada. A energia pode ser gerada no corpo de várias maneiras. Não precisamos depender apenas da ingestão de alimentos. Por exemplo, andar descalço, aterrar-se ou observar o sol.
Observar o Sol é um método de olhar diretamente para o Sol durante o nascer ou o pôr do Sol. Enquanto pratica isso, a luz do Sol entra e revigora o corpo com energia. A energia do Sol é fonte primordial. O mesmo processo ocorre quando olhamos para as estrelas à noite. A luz das estrelas entra no corpo. Talvez seja por isso que, olhando para o céu noturno, sentimos como se não estivéssemos sozinhos, como se nos alimentamos de algo além de nós mesmos. Esse olhar para as estrelas não é uma coisa boba que só as crianças fazem. É um processo de receber energia. E como dissemos antes, as crianças estão profundamente conectadas. É importante mencionar aqui que todas as luzes artificiais são prejudiciais para este processo. Deve-se estar ciente de que essas luzes, na verdade, consomem energia. A energia física é a principal moeda do corpo. Ela é flutuante. Podemos decidir como energizar nossos corpos com ela. Seja através de comida, meditação, respiração, podemos revigorar o corpo. Estar atento à alimentação é fundamental, pois a comida vai drenar ou gerar energia dentro do corpo. É por isso que nas partes seguintes eu gostaria de mergulhar no tema da comida. Boa comida é o melhor remédio que você vai precisar. Nossos corpos criam e constroem vida a partir de alimentos. Quanto mais morto for um alimento, mais energia seu corpo investirá no processo de criar vida a partir dele. Comida é saúde e a conexão corpo-mente depende disso. Nosso corpo precisa estar saudável para facilitar que o espírito resida ali internamente. Comida é remédio. Mas a maioria de nós trata isso de forma errada, como uma fonte de prazer, uma fonte de alívio. Quando temos emoções que não são tratadas, como raiva, inveja, medo e dúvida, usamos a comida para suprimi-las mais profundamente. Temos medo de enfrentá-las totalmente. Como essas emoções continuam a consumir nossa energia e a mente está sobrecarregada, procuramos comida para receber alguma forma de energia de volta. Este não deve ser o caminho. Em vez disso, devemos tratar a comida como uma bênção e ser gratos por ela. Abençoe sua comida, revigore-a. Concentre sua consciência sobre isto. Transforme o processo de consumo de alimentos em um ritual de gratidão. Dessa forma, você abençoa a si mesmo, pois a comida se torna seu corpo. Quando agradecemos pela comida, estamos no centro, equilibrados. E ser grato não pode vir do ego. Então, nesse estado, estamos canalizando o nosso eu mais profundo. Poder abençoar é um verdadeiro dom que o ser humano possui. Nesse estado, a mente é direcionada para o amor e a apreciação. Isso é que é bênção. Este é um bom exemplo de como a mente pode ser usada de forma benéfica, criando uma forte conexão corpo e mente. Ao abençoar sua comida, você investe energia em si mesmo. A oração humana é poderosa. Temos o potencial de limpar nossos corpos e também limpar os alimentos. Se considerarmos nosso ser divino, nosso corpo se tornará o templo do divino. Nesse espaço não há lugar para energia de baixa vibração. Ou seja, deve-se sempre levar em consideração o tipo de alimento que está entrando no corpo. Devemos nos certificar de fornecer ao nosso corpo alimentos orgânicos e nutritivos. Os tipos de alimentos mais nutritivos são os que contêm força vital. Não existe tipo certo ou errado de alimentação. Devemos preferir os alimentos que são altamente vibratórios, em vez dos que não são vibracionais. Sem ser instrutivo, os alimentos não vibracionais são, por exemplo, cozidos demais, fritos, refrigerados, processados, refinados ou imbuídos de más intenções. Os alimentos altamente vibracionais são vivos, crus,
enzimáticos, recém-cozidos e germinados. Se depois de comer um determinado alimento, nossa energia está sendo drenada, então o alimento está exigindo mais energia do que está fornecendo. O corpo indicará se aquele alimento não é adequado para nós. Cabe a nós escutar os sinais, e é simples. Precisamos estar trabalhando junto com o corpo. Para processar totalmente a energia dos alimentos, deve-se comer apenas quando o corpo assim o indicar. E cada um de nós tem um sistema único de recepção de alimentos. Devemos investigar quais alimentos são aceitáveis para nós e quais não são. O corpo nos dirá. Precisamos estar profundamente sintonizados com ela. E uma vez que tenhamos essa conexão intuitiva, não há lugar para concessões. Alimentos refinados, como o açúcar branco, são modificados artificialmente por seres humanos. Eles não estão mais na forma que a natureza pretendia que estivessem. Não há outra espécie no planeta que consuma alimentos refinados e processados, exceto os humanos. E não há outra espécie no planeta que sofra de tamanha variedade de doenças corporais, exceto para humanos. Quando consumimos esses alimentos, estamos distorcendo nosso estado natural, pois esse alimento não é natural em si. O açúcar no sangue sobe de forma não natural e então o corpo reage, o que cria o ciclo prejudicial. Em tal ciclo, após uma refeição, a pessoa fica mais cansada do que antes da refeição. Este é, sem dúvida, um indício de que este tipo de alimentação é prejudicial à saúde. E mesmo que esse processo seja lento em fruição, no entanto, é prejudicial. Novamente, nenhuma outra espécie no planeta Terra sobreviverá se após consumir alimentos, eles forem esgotados e drenados. Este é um fenômeno humano resultado do consumo de alimentos processados não naturais. Pode-se argumentar que isso é a própria evolução, mas a obesidade, diabetes, cárie dentária severa e outras doenças também são resultado direto dessa evolução. Então, será isso mesmo uma evolução? O açúcar branco refinado tornou-se um alimento básico das pessoas modernas. É um alimento sintético, que não é encontrado naturalmente na natureza, e portanto prejudicial ao organismo. Não contém nenhum elemento nutricional valioso e, como tal, na verdade, os drena do corpo. O açúcar branco é de natureza ácida e não funciona bem para uma dieta e corpo alcalinos, se for esse o caso. Alimentando-se com açúcar refinado, você está alimentando micro-organismos que prosperam em açúcar, que são prejudiciais, como cândida, bactérias dentais, leveduras e fungos. O vício dessa substância pode ser um sério obstáculo para alcançar o estado de equilíbrio do ser. O açúcar fornece ao corpo uma sensação de alívio e satisfação sensorial, mas é usado principalmente para suprimir emoções, geralmente negativas, e assim forma-se um ciclo destrutivo. A chave aqui é estar em sintonia com o corpo. Precisamos estar ouvindo com atenção. O consumo de alimentos destina-se principalmente à manutenção do corpo e de suas funções. O eu superior não depende de tais fontes de energia. E por que ouviríamos nossas mentes quando se trata da comida que integramos em nós mesmos? É porque nosso ego está sempre tentando alcançar o objetivo. Nossa autoassociação está sempre tentando se sustentar e se propagar. E se isso significa comer alimentos altamente processados e de baixa vibração ou evitar atividade física, então aquilo é o que a mente vai nos dizer para continuar fazendo. O que comemos torna-se parte de nós mesmos e nós nos tornamos o que comemos. Se alguém consome uma planta ou um animal, por exemplo, ele ou ela se torna como a planta ou o animal. A essência daquilo que se consome se funde com o consumidor. As características mais profundas também. Quando comemos uma fruta, a fruta se torna nós.
Então a pergunta é: qual alimento vai construir a vida para nós? Queremos construir em vez de destruir. Como já discutimos, existem alimentos que irão destruir a vida em nós. Bem, não há uma resposta definitiva para todos. A resposta deve estar em algum lugar dentro de nossa própria inteligência inata. Nossas dietas modernas são baseadas no sabor e não na nutrição e saúde. Assumimos que, se a comida é saborosa, é boa comida. Mas isso nem sempre é verdade. Comida é saúde, e uma grande parte de nós não está funcionando com o nosso potencial máximo de saúde. Devemos tratar os alimentos como remédios. Se consumirmos apenas pelo gosto, seríamos naturalmente atraídos a comer mais alimentos doces e evitar os de sabor amargo. Isto por si só está a um passo do estado saudável. A dieta dos indígenas é algo a se considerar. Eles sobreviveram ao longo dos testes do tempo, seguindo sua própria relação com a comida. Eles deram à luz gerações de descendentes. Se observarmos tais dietas, descobriremos que não há processamento artificial, refino ou tratamento químico sendo aplicado. Eles não modificam o que foi dado pela natureza. A dieta moderna altamente processada é um experimento sem precedentes, ocorrendo nos últimos 40 a 50 anos da evolução humana. Nesta experiência podemos comer o que quisermos, vindo de todas as partes do planeta, independentemente da época do ano e da estação. E a alimentação sazonal é um processo normal e saudável. O que esse experimento concluirá? Gostaria de encorajá-lo a não fazer parte disso. Geralmente, não precisamos consumir tanta comida. Deve-se questionar seu verdadeiro eu ao tomar a decisão de consumir alimentos ou não. Se o fizermos, sobrecarregamos nosso corpo com problemas digestivos. Alimentos nutritivos ou alimentos naturais serão mais do que suficientes, ingeridos 1 ou 2 vezes ao dia. Imediatamente após uma refeição, a energia da pessoa deve permanecer sempre estável. Se a energia for drenada, o alimento requer muito processamento. Muito provavelmente não é uma correspondência para você. Estar com fome é realmente um estado saudável. Comer demais não é. O estado de jejum tem um efeito de limpeza no corpo humano. Nesse estado, o corpo não está recebendo comida e os elementos negativos, como parasitas, também não são alimentados. As células mortas são processadas. O corpo finalmente recebe o tão necessário descanso da digestão. Portanto, o jejum, se impulsionado pelo eu mais profundo, pode realmente gerar energia no corpo, em vez de deixá-lo esgotado. Este processo tem feito parte da vida das pessoas ao longo da história, pois houve períodos de escassez e períodos de abundância. Devemos nos tornar nossos próprios médicos e químicos e nutrir nossos corpos de acordo com as informações que o corpo fornece. Os medicamentos prescritos atuais não funcionam bem. Ele prescreve cura para os sintomas, mas não uma cura para a causa raiz. E as pessoas estão sendo tratadas como se seus corpos fossem completamente iguais, mas na verdade somos todos diferentes. Somos a compilação de nossa acumulação de vida única e atributos físicos. Para o corpo, uma dieta pode funcionar muito bem, mas outra não. Não somos os mesmos. Em geral, devemos nos certificar de que consumimos alimentos com muita energia vital. Quanto mais um determinado alimento é processado e deteriorado, mais energia ele requer para o corpo construir vida a partir dele. Esses tipos de alimentos têm menos força vital para oferecer aos nossos corpos. E os alimentos que não contêm nenhuma força vital são apenas um exercício para o estômago e os agentes de limpeza de nossos corpos, bactérias e parasitas. Somos um com nossas bactérias internas. Nosso humor, nossos pensamentos, nosso sistema imunológico,
nossa digestão, são todos interdependentes deles. Sem esses organismos, nossos corpos deixarão de funcionar. No nível físico, experimentamos a vida por meio dessa relação simbiótica. Fundamentalmente, os tipos de bactérias que nós aproveitamos determinam nossa experiência de vida. Existem tipos de bactérias benéficas e não benéficas coexistindo entre nós. Os não benéficos têm uma conexão profunda com nosso corpo e mente. Em alguns casos, eles nos protegem e garantem que possamos processar certos produtos químicos e substâncias estranhas. Pode-se dizer, bem, então eles são benéficos para nós. Sim, mas apenas se o corpo estiver ácido e comprometido. Apenas quando produtos químicos estranhos forem introduzidos internamente. Caso contrário, eles são de nenhum serviço. Nesse caso, eles se alimentam de nossa energia e são realmente um parasita para nós. Tais organismos têm um efeito sobre o corpo e a mente, resultando em uma percepção nublada da realidade. Eles podem desencadear diferentes tipos de desejos, como comida, sexo, violência e autoabuso. Quando sucumbimos a esses sinais, baixamos a nossa vibração. Isso é o que esses organismos gostariam de alcançar. Quando o corpo está em um estado de vibração tão baixo, eles podem existir. Quando o corpo está em equilíbrio, eles não podem continuar a existir. O supercrescimento desses tipos de organismos no corpo resultará em uma forma de visão de túnel, onde estamos excluindo a maior parte da entrada sensorial e focando apenas em nós mesmos, como uma entidade separada. Em outras palavras, estamos sendo dessensibilizados em relação à realidade. Portanto, precisamos estar profundamente apaixonados por nossos corpos. Não somos o corpo, não somos a mente, mas precisamos ser gratos por ambos. Todos nós possuímos uma forma de auto-ódio e masoquismo. Abusar do corpo com substâncias nocivas é apenas um exemplo. A questão aqui é, por que estamos abusando do corpo quando intuitivamente sabemos que estamos nos prejudicando? É como se quiséssemos nos destruir, mas por quê? A mente pode ser a única causa para isso. O corpo nunca iria querer abusar de si mesmo. Precisamos tratar o corpo como o templo de Deus. Não há outro caminho, sem compromissos. É uma bênção ter um corpo saudável e vibrante. É um milagre da vida. Precisamos cuidar dele, alimentá-lo, amá-lo e agradecer, mesmo que o ego queira que acreditemos no contrário. O ar é uma forma de energia que todos nós confiamos. A qualidade do ar é da maior importância. O ar é a necessidade básica dos seres humanos. Se houvesse apenas 2 substâncias nessa manifestação que seria suficiente para a restauração do corpo, isso seria oxigênio puro e água pura. Mas neste estado de evolução humana, encontrar um lugar para viver com ar puro não é uma tarefa fácil. A cada respiração que damos, estamos respirando produtos químicos estranhos, escapamentos, fumaça, etc. E o corpo precisa ser capaz de lidar com esses poluentes, caso contrário, ficaríamos intoxicados. Quando o ambiente carece de ar puro, o corpo vai exigir uma ingestão constante de alimentos densos, a fim de construir suas defesas. Mas esse não é o estado normal. Assim, a qualidade do ar afeta nossa necessidade de comer. Se mudarmos para um ambiente com oxigênio puro, esse requisito não será mais necessário. Comeremos menos e nos sentiremos em nosso maior potencial. A maneira mais fácil de melhorar a vitalidade e a saúde de alguém será instalar-se em um ambiente com ar puro e limpo. O ar poluído é de natureza ácida. Se formos expostos a ele, nos tornamos ácidos. Um corpo ácido estimulará o crescimento de micro-organismos prejudiciais, que prosperam em um ambiente ácido, como Cândida, H. pylori,
bactérias de cárie dentária, obesidade, distúrbios digestivos, etc. E isso nunca deve ser o estado normal. É o estado de debilitação em muitos níveis. Então, fundamentalmente, até que o ambiente seja alterado, as doenças continuarão a se manifestar em nossos corpos. Nenhum remédio poderá substituir a falta de pureza dessa energia fundamental. Façamos um paralelo com o elemento água. Tudo que discutimos sobre o ar também pode ser aplicado à água. Nós somos água. É a segunda forma mais importante de ingestão de energia para os seres humanos. Se bebermos água pobre, tratada quimicamente, estamos nos tratando quimicamente. E todos os seres vivos utilizam e estão conectados com esta forma de energia. Sem água não há vida. Nós, como humanos, somos compostos de 50% a 60% de água. Ele contém informações e é por isso que abençoar e agradecer por isso é a chave. Nossos corpos são condutores elétricos. Nosso cérebro funciona com impulsos elétricos e nossas células requerem voltagem para sustentar a vida. Quando bebemos água natural de alta vibração, fornecemos condutividade ao corpo e assim todo o sistema é energizado. Como dissemos, a água guarda memória e vibração e pode ser revigorada da mesma forma que a comida. Então, abençoe sua água. Seja grato por isso, pois é um presente precioso da natureza. Sol, ar e água são as fontes da vida. Precisamos abraçá-los e confiar em seu poder transformador. Nos tempos modernos em que vivemos, a toxicidade é inevitável. Toxicidade dos alimentos, do ar, da água. O que acontece como resultado disso é que acumulamos toxicidade em nossos tecidos durante nossa vida. Mas vamos olhar para as crianças, pois elas ainda não foram expostas extensivamente a esse tipo de toxicidade. As crianças são felizes e cheias de energia, tristes e infelizes. Eles expressam todo o espectro de emoções e atribuímos isso ao fato de que ainda não cresceram. Mas o que exatamente significa esse crescido? Pode significar construção de uma couraça emocional. Ou será que o corpo de uma criança ainda não acumulou toxicidade? Está limpo e vazio, especialmente o cérebro. Toxicidade é acumulada no corpo, resultando em supressão de emoções e expressões. Quando o corpo está comprometido, a expressão pura está comprometida. O corpo não está mais limpo e funcional e dificilmente pode conduzir expressões de alta vibração, como alegria e êxtase. Então, a bem-aventurança e a alegria inerente são substituídas pela alegria condicional, uma dependência em relação a uma fonte exterior. E a vida lentamente se torna uma competição entre si por esse estado condicional, em vez de uma cocriação de bem-aventurança. Isso é o que as pessoas modernas querem dizer com adulto ou crescer. Então, novamente, tudo isso tem a ver com o ambiente que escolhemos para a nossa experiência de vida. Então, fundamentalmente, a liberdade emocional é bloqueada pela toxicidade do corpo. Minha intenção mais profunda é espalhar a mensagem de que nós, como adultos e nossos filhos, podemos expressar todo o espectro de emoções e expressões da vida. Total liberdade e libertação. Nós somos os mesmos em essência. Não existe adulto. Riso, brincadeira, vulnerabilidade, franqueza, despreocupação, felicidade, alegria, etc. são as expressões normais de um adulto. Não devemos nos contentar com uma gama reduzida de emoções, ou com o que é considerado um comportamento adulto. Esta é a chave. À medida que envelhecemos, acumulamos a toxicidade que nos cerca.
radiação eletrônica, alimentos sintéticos, ar e água poluídos. Se o corpo for colocado em tal ambiente, nunca será verdadeiramente purificado. O que vai acontecer é que o corpo vai continuar armazenando e acumulando, para que as funções vitais possam ser preservadas. Uma liberação completa de toda a toxicidade armazenada pode resultar até mesmo na morte do corpo. Mas quando estamos em um ambiente intocado, o corpo usa essa chance para desintoxicar para iniciar o processo de restauração. Isso pode criar uma sensação de peso, pois as toxinas são liberadas na corrente sanguínea. Então toda a experiência de estar na natureza, por exemplo, neste ambiente divino, é percebida pelo ego como não tendo um efeito profundo, mas é exatamente o oposto. O efeito é bem profundo. Os efeitos estão além da cura, e tais processos requerem um longo período de tempo, a fim de restaurar completamente o corpo. Quando o corpo estiver finalmente purificado, a vida, em um ambiente tóxico onde os elementos fundamentais, ar, sol, água e comida, estão comprometidos, será inaceitável. Isso resultaria em um sistema nervoso permanentemente agitado. Se for esse o caso, a pureza completa e a quietude da mente serão inatingíveis. Quando o corpo estiver finalmente limpo, as toxinas poderão penetrar mais facilmente, pois a camada protetora não é mais necessária. O corpo limpo é o vaso de Deus e é incompatível com um ambiente poluído e de baixa vibração. Assim, neste estado atual, a desintoxicação do corpo é um passo fundamental para a quietude da mente e equilíbrio. Este é o passo evolucionário que nós enfrentamos. Limpar o corpo da toxicidade acumulada permitirá uma experiência de vida mais clara. Se nosso desejo interior é conectar-se ao divino e revelar a verdadeira natureza de nós mesmos, precisamos amar nosso corpo e transformá-lo no templo de Deus. Palavras finais. Minha intenção mais profunda é transmitir a mensagem que nós, como seres divinos, somos capazes de tudo o que existe. Somos um milagre. A vida é um milagre. E há muitas maneiras de experimentar a vida. Minha humilde sugestão para você é experimentá-la com o coração aberto, com o coração amoroso. Só então as portas se abrirão verdadeiramente e a luz vai entrar. O mais profundo dos desejos se manifestará. Abraçar o amor e deixar ir é a verdade, e o ego é uma ferramenta. Somos criados dessa maneira. Não precisamos destruí-lo. A chave aqui é aceitá-lo, mas entender profundamente que você não é isso. Você é o universo experimentando a si mesmo. Você é Deus, e não somos apenas a ideia de nós mesmos. A vida ensina-nos que essa ideia está fadada a mudar, de que não é essa nossa verdadeira fonte do eu e não é permanente dentro de nós. O que é permanente dentro de nós é o divino, amor.